Por que algumas mulheres de repente começam a se sentir frias em relação ao homem que um dia amaram, à medida que envelhecem? Se você é uma pessoa idosa, este vídeo vai lançar luz sobre uma verdade da qual muitos sussurram, mas raramente explicam completamente. Estamos falando sobre por que algumas mulheres mais velhas começam a sentir ressentimento, até mesmo amargura, em relação aos seus maridos na fase mais avançada da vida. E antes que você presuma que isso se trata apenas de reclamações ou mudanças de humor, vamos fazer uma pausa. É mais profundo do que isso. Esses sentimentos geralmente não surgem da noite para o dia. Eles crescem ao longo dos anos, devagar, silenciosamente e às vezes de forma dolorosa, até que um dia não podem mais ser escondidos. Seja você um marido tentando entender sua esposa ou uma mulher que está assentindo em silêncio ao ouvir isso, quero que saiba que este vídeo não é sobre culpa, é sobre clareza. Porque uma vez que entendemos as causas ocultas por trás dessa mudança emocional, podemos começar a curar, a nos reconectar, ou pelo menos, a encontrar paz com o que está acontecendo. Então fique comigo, porque a última razão que vamos explorar pode surpreender você. E para alguns, pode até parecer um espelho sendo colocado diante da própria vida. Número 1. Falta de propósito em comum. Quando os casais são mais jovens, a vida está cheia de objetivos compartilhados. Criar os filhos, construir uma carreira, economizar para a aposentadoria, sempre há algo que os impulsiona juntos. Mas depois dos 60 ou 70 anos, quando muitas dessas responsabilidades desaparecem, algo inesperado acontece. Esse propósito em comum se dissolve. E quando esse senso de propósito desaparece, desaparece também uma parte vital da conexão entre marido e mulher. Sem esses objetivos compartilhados que ancoram o relacionamento, os casais muitas vezes se distanciam. Os filhos já saíram de casa, a casa está quitada, a aposentadoria chegou. E é aí que muitas mulheres começam a se perguntar: o que estamos fazendo juntos agora? Não de forma amarga, mas de maneira reflexiva e às vezes dolorosa. Porque sem uma direção compartilhada, tudo começa a parecer estagnado. Para alguns homens, essa mudança passa despercebida. Eles podem estar perfeitamente satisfeitos, passando os dias assistindo TV ou mexendo na casa. Mas para muitas mulheres, essa falta de rumo é insuportável. Não é apenas tédio, é o peso emocional de viver ao lado de alguém que não sonha mais, não faz planos, não caminha junto. Veja o caso de Ellen, uma mulher de 68 anos que conheci em um centro comunitário. Ela me disse: nós costumávamos falar sobre viajar, fazer trabalho voluntário, começar uma horta juntos. Mas agora ele simplesmente se acomodou no sofá. Sinto que ainda estou tentando ir em frente, e ele já desistiu. E a dor na voz dela não era só pelos planos perdidos, era pela parceria perdida. As mulheres querem sentir que ainda estão construindo algo. Seja um projeto, uma memória, um legado, ou até mesmo uma rotina cheia de significado. Quando isso acaba, elas passam a se sentir como passageiras na vida de outra pessoa. Perdem aquela sensação de serem uma equipe. E é aí que o ressentimento começa a aparecer. Não porque os maridos estão fazendo algo errado, mas porque não estão fazendo nada. Isso não quer dizer que os casais precisam abrir um negócio ou escalar uma montanha juntos, mas sim que precisam compartilhar um propósito. Por mais simples que seja, seja cozinhar novas receitas, orientar casais mais jovens ou fazer trabalho voluntário uma vez por semana. O propósito traz vitalidade e a vitalidade traz conexão. Se você é um marido assistindo a isso, eu te peço, não se acomode na passividade. Não presuma que o silêncio é paz. Às vezes, o silêncio é apenas distância disfarçada. Sua esposa pode estar ansiando por aquela centelha de energia compartilhada novamente. Aquela sensação de ainda estamos nisso juntos. Reacenda isso, mesmo que em pequenas coisas. E se você é uma mulher assistindo e concordando com tudo isso, deixe-me dizer claramente, você não é egoísta por querer mais do que apenas coexistir. Você tem o direito de buscar alegria, paixão e propósito nos seus anos mais avançados. Na verdade, você merece isso mais do que nunca, porque a vida não parou quando você completou 70, e o seu coração também não. Número 2. Quebra na comunicação. O que começa como uma pequena rachadura na comunicação muitas vezes se transforma em um enorme abismo.
Com o tempo, muitos casais deixam de realmente conversar entre si. Claro, ainda trocam palavras. O jantar está pronto. Você tomou seus remédios? Mas aquelas conversas profundas, honestas, de coração para coração, essas desaparecem. E sem esse tipo de comunicação, a conexão começa a definhar. Quando uma esposa sente que o marido não se interessa mais pelos seus pensamentos, histórias ou sentimentos, ela também começa a se fechar. Essa ruptura geralmente não acontece da noite para o dia. Ela se constrói ao longo dos anos. Talvez ele tenha se cansado de ouvir as mesmas queixas e ela se canse de repeti-las. Talvez tenham sido mal interpretados tantas vezes que param de tentar. Eventualmente, o silêncio parece mais seguro do que falar. Mas esse silêncio tem um custo. Ele cria distância. E quanto mais essa distância cresce, mais o ressentimento pode se instalar. Veja bem, comunicação é mais do que palavras. É presença. É mostrar que você se importa o suficiente para realmente ouvir. Mesmo quando o assunto não é interessante, mesmo quando você está cansado, mesmo quando não entende exatamente. Quando um marido para de dar atenção à esposa, ela começa a se sentir invisível. E quando ela se sente invisível, seu coração começa a se afastar. Veja o exemplo da Ellen, que tem 68 anos. Ela me contou. A gente costumava sentar na varanda e conversar por horas, mas agora ele só fica rolando o celular ou cochilando na poltrona. Eu poderia dizer que a casa está pegando fogo e ele provavelmente só balançaria a cabeça. As palavras dela estavam cheias de frustração, mas também de tristeza. Ela não queria grandes gestos, só queria ser ouvida de novo. A verdade é que quando uma mulher passa anos sentindo que sua voz não importa mais, ela começa a acreditar que seu casamento também já não serve mais a ela. E enquanto algumas mulheres permanecem em silêncio e suportam, outras começam a se desligar emocionalmente. Param de se importar, param de investir. E é aí que a mudança acontece. O amor que antes existia se transforma em decepção. E a decepção, com o tempo, pode se tornar antipatia. Se você é um marido ouvindo isso, pense em como você falava com sua esposa quando estavam recém-casados. Você se inclinava para ouvir? Fazia perguntas? Riam juntos? Essa versão sua ainda existe. Você não precisa se reinventar, só precisa voltar a se importar. E se você é uma esposa assistindo isso e se sentindo emocionalmente abandonada, quero que saiba, seus sentimentos são válidos. Você merece ser ouvida, não por obrigação, mas por amor. Se você ainda está assistindo este vídeo e achou essas reflexões valiosas, comente número 2 abaixo para eu saber que você está aqui. E se ainda não se inscreveu no canal, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdos que informam e inspiram você. Agora, vamos continuar. Número 3. Negligência emocional. Uma das maiores razões pelas quais as mulheres começam a se sentir distantes de seus maridos na velhice é a negligência emocional. E não estou falando do tipo barulhento, óbvio. Estou falando daquele tipo silencioso, não dito, que se infiltra lentamente ao longo dos anos. É quando as conversas se tornam puramente funcionais. É quando o marido para de perguntar como ela está, não só fisicamente, mas emocionalmente. É quando ela deixa de ser vista como uma pessoa inteira, com sentimentos, e passa a ser tratada mais como parte da mobília da casa. As luzes estão acesas, as refeições são compartilhadas, as rotinas continuam, mas a conexão se foi. Agora, a negligência emocional geralmente não vem da maldade, ela vem da acomodação. Após décadas de casamento, alguns maridos entram em modo automático. Acham que suas esposas já sabem que são amadas, valorizadas, respeitadas. Então, eles param de dizer isso. Eles param de fazer as pequenas coisas que importam, como ouvir sem interromper ou perceber quando ela teve um dia difícil. O que antes era ternura, vira silêncio. O que antes era alegria compartilhada, vira vidas separadas sob o mesmo teto. Para muitas mulheres, especialmente nas fases mais avançadas da vida, isso se parece com uma espécie lenta de abandono. Ela talvez não diga em voz alta, mas por dentro se pergunta: será que ainda sou amada? E quando essa pergunta fica sem resposta ano após ano, algo começa a endurecer. No começo não é ódio, é dor.
Mas quando a dor permanece tempo demais sem consolo, ela pode se transformar em amargura. E quando essa amargura se instala, até os menores gestos começam a parecer vazios ou tardios demais. Conheci uma mulher chamada Carol. Ela tinha 74 anos quando me contou sua história. Disse: "Meu marido e eu criamos 3 filhos juntos. Construímos uma vida, mas em algum momento ele parou de me olhar quando eu falava. Eu falava e ele só balançava a cabeça ou continuava olhando para a TV. Percebi que eu podia ser um fantasma na minha própria sala." Carol não gritou, não foi embora, mas com o tempo, o amor dela foi se apagando. Não morreu em uma explosão, se apagou no silêncio. A negligência emocional é perigosa porque nem sempre parece um problema. Não há gritos nem portas batendo, mas por dentro começa a crescer um frio. E se isso não for cuidado, se transforma em ressentimento. Então, se você é um marido ouvindo isso, eu te peço, pergunte como ela está se sentindo. Pergunte de verdade. Não porque algo esteja errado, mas porque ela ainda importa. E se você é uma mulher que se sente invisível, por favor, saiba. Você não está louca e não está sozinha. Esse é um padrão real que muitas mulheres enfrentam. E reconhecê-lo é o primeiro passo para a cura. Número 4. Bloqueio emocional. Uma das razões mais silenciosas, porém poderosas, pelas quais as mulheres se afastam dos maridos na velhice é o bloqueio emocional. E muitas vezes, isso não começa com crueldade. Começa com afastamento. Com o tempo, ele se acumula como um muro entre duas pessoas que antes compartilhavam tudo. E quando a mulher percebe o quanto se sente sozinha, o marido muitas vezes já está inacessível por trás desse muro. O bloqueio emocional se manifesta assim. Ela tenta falar sobre algo que a incomoda, e ele responde com silêncio ou um resmungo. Ela pergunta o que ele sente sobre uma situação, e ele muda de assunto. Ela menciona algo do passado, na esperança de se conectar, e ele ignora. Com o passar dos anos, esses pequenos momentos se acumulam até virarem um silêncio pesado que domina o ambiente. Muitos homens foram criados numa época em que demonstrar emoção era visto como fraqueza. Falar sobre sentimentos era coisa de mulher, e assim, cresceram acreditando que ser calado, estoico e forte era o certo. Mas no casamento, esse silêncio pode ser mais doloroso do que a raiva, porque a raiva, ao menos, mostra que ainda há envolvimento. O silêncio pode parecer abandono. Veja Susan, uma mulher de 72 anos com quem conversei num clube de leitura. Ela disse: "Quando éramos mais jovens, ele às vezes ficava bravo, mas pelo menos a gente conversava. Agora é como viver com um fantasma. Eu falo algo e tudo o que recebo é aquele olhar vazio. Me sinto invisível." Essa palavra, invisível, é uma das mais dolorosas que uma esposa pode usar para descrever o marido. O bloqueio emocional nem sempre vem da maldade. Às vezes, vem do medo. Medo do conflito. Medo de dizer a coisa errada, medo de se mostrar vulnerável. Mas o resultado é o mesmo, uma mulher que se sente ignorada, não vista e, aos poucos, não amada. E com o tempo, essa dor se transforma em ressentimento, porque ninguém quer se sentir falando com uma parede. O mais trágico disso é que muitas vezes é evitável. A maioria das mulheres não espera uma comunicação perfeita. Elas não precisam que o marido exponha seus sentimentos todos os dias, mas precisam sentir que suas palavras importam, que suas emoções não estão sendo descartadas, que sua presença ainda tem valor. Se você é um marido assistindo isso e percebe que tem se fechado em silêncio, eu te peço, abra um pouco a porta. Diga algo quando ela falar. Mesmo um simples "me conte mais" pode fazê-la se sentir ouvida. Se for difícil falar, escreva um bilhete. Compartilhe uma lembrança. Quebre o silêncio da forma que conseguir. E se você é uma mulher passando por isso, deixa eu te lembrar, sua voz importa. Não deixe o silêncio do outro diminuir o seu espírito. Você tem o direito de ser ouvida, de ser reconhecida e de ter conexão emocional, mesmo nos anos mais avançados da vida. O bloqueio emocional não é apenas um mau hábito. É um destruidor silencioso da intimidade. E se não for enfrentado, transforma amor em distância, calor em frieza e casamento em solidão compartilhada. Você não precisa aceitar isso. Você pode falar, pedir mais e buscar uma conexão mais profunda. Que ainda está assistindo a este vídeo e achou essas reflexões valiosas, comente número 4 aqui embaixo para eu saber que você está aqui.
E se ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdos que informam e inspiram você. Agora, vamos seguir em frente. Reflexão final. Quando você viveu uma longa vida ao lado de alguém, as camadas do relacionamento se tornam profundas. Às vezes marcadas pelo amor, às vezes pelo silêncio e às vezes pela decepção. A verdade é que ninguém chega a esta idade sem carregar alguns machucados emocionais. E para muitas mulheres, essas feridas foram moldadas silenciosamente por anos se sentindo invisíveis, não ouvidas ou desconectadas. Mas aqui está o que mais importa. Você não está impotente. Você não está presa. E você não está sozinha. Muitas mulheres começam a questionar seus casamentos na maturidade. Não porque de repente se tornaram amargas ou egoístas, mas porque finalmente têm espaço para sentir. Com os filhos crescidos e as pressões da vida atenuadas, elas começam a notar o que tem feito falta. Elas se perguntam: é só isso que restou? Essa pergunta não é sobre culpa, é sobre desejo, e esse desejo é legítimo. Você merece companhia, conversa, risos, curiosidade e respeito, mesmo agora. Especialmente agora. Nunca é tarde para querer mais. Não de forma exigente, mas de forma esperançosa. Você não precisa desistir ou ir embora, mas também não precisa permanecer em silêncio sobre sua infelicidade. Se você é um homem assistindo isso, espero que esteja ouvindo não apenas os motivos pelos quais algumas mulheres se distanciam, mas também as oportunidades para se reaproximar. Cada questão que discutimos hoje pode ser suavizada, curada ou revertida quando você escolhe estar presente de novo. Não apenas com o corpo, mas com sua atenção, seu carinho e sua curiosidade. Estar presente não exige grandes gestos, exige cuidado pequeno e consistente. E se você é uma mulher que está se sentindo compreendida por essas palavras pela primeira vez, saiba, seus sentimentos são válidos. Não os diminua. Não os esconda. Você passou a vida cuidando dos outros. Agora é hora de cuidar da sua verdade emocional. O amor na maturidade não precisa desaparecer. Ele só precisa ser alimentado. Não por obrigação, mas por intenção. E às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é falar com sinceridade, pedir mudanças e acreditar que ainda merece uma conexão com significado. Obrigado por estar conosco hoje. Adoraríamos ouvir você. Deixe um comentário abaixo e compartilhe uma coisa que aprendeu hoje e como pretende aplicar isso na sua vida. Suas ideias são importantes para nós, então não hesite em se expressar. Ler seus comentários nos motiva e nos encoraja imensamente. Se você gostou deste vídeo e achou útil, por favor curta, inscreva-se no canal e compartilhe. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdos que informam e inspiram você. Obrigado por assistir e esperamos te ver no próximo vídeo.